Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite de conhecimento da física, certo? Chegando já às últimas aulas do semestre, infelizmente. Mas, enquanto a gente não chega lá, a gente tem que falar um pouquinho sobre o último integrante de circuitos elétricos que falta sobre a gente falar, tá bom? A gente já falou sobre resistor, a gente já falou sobre gerador, receptor, e hoje a gente vai falar sobre o capacitor, bacana? E como é que esse carinha funciona dentro de um sistema, o que ele faz, os tipos de capacitores que existem, e você vai ver que a gente usa o capacitor no dia a dia de uma forma praticamente constante, né? O fato de você usar um carregador de um celular, você já está usando capacitor no seu dia a dia. Mas já a gente explica como é que funciona cada um deles, e a melhor parte, é claro, são as questões. Então, a gente vai também exercitar direitinho, fazer umas questões bacanas sobre ele, definir, né, como é que funciona uma associação de capacitores, como é que funciona um sistema que tem uma capacitância elevada, uma capacitância baixa, mas já a gente explica direitinho, com calma, né, o que cada isso significa. Galera de Guaribas aí, já dando boa noite, gente, sejam bem-vindos e vamos para cima, beleza? Bacana. O que são capacitores? Capacitores são componentes eletrônicos que armazenam cargas elétricas para serem utilizados sempre que a resistência elétrica dificulte a passagem de uma corrente. Um capacitor, gente, é mais uma forma de proteção do seu sistema. Bacana? Você sabe que o sistema ele não funciona sozinho. Você não tem um só componente naquele sistema, uma só corrente. Você sabe que existem os nós, que as correntes elas dificultam a passagem, né? Os resistores dificultam a passagem de corrente. Tudo isso a gente já viu em aulas passadas. Mas os capacitores são uma forma de proteção que a gente conseguiu achar para fazer com que a vida útil daquele sistema seja maior. Você não precisava ficar trocando sempre o sistema ou sempre ficar funcionando o sistema de outra forma, tá bom? Então a gente botou essa pecinha lá para que ela consiga se diferenciar das outras numa forma de melhorar a vida útil do meu sistema. Capacitores são componentes eletrônicos que armazenam cargas elétricas. Importante essa palavra armazenar. Bom, às vezes isso vai funcionar como uma forma de proteção, quando você tem um excesso de carga elétrica no meu sistema. Às vezes vai funcionar como uma forma de funcionabilidade, quando você quer disparar uma carga elétrica muito forte de uma vez só. Então a gente tem essa relação aí, bacana? Para serem utilizados sempre que a resistência elétrica dificulte a passagem. Então às vezes você tem um sistema bem montado. Você tem um sistema aí que é feito de uma forma agradável, porém, por algum problema, aquele resistor faz com que você tenha dificuldade de corrente elétrica. Bacana? Quando isso acontece, você tem a funcionabilidade de um capacitor. E o capacitor, gente, tem uma capacitância. Bacana? O que é a capacitância? Capacitância é a capacidade de armazenamento do capacitor. Lembra que eu falei para ti agorinha que o capacitor tem a função de acumular, de armazenar a carga elétrica? Pois é, o capacitor que possui essa determinada capacitância, ele tem uma forma de armazenamento, beleza? Ele consegue armazenar dentro dele aquela forma ali de carga elétrica. Ele é medido em farad, tá bom? Que é simbolizado pela letra F maiúscula. Não confundir com o F de força, tá bom? Não confundir aí com o F de força. Força é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção, sentido, valor, né? Tudo isso aí, unidade, que é o Newton. E o farad é uma unidade, ou seja, ele é uma unidade de medida da capacitância. Quanto mais armazenamento for possível para aquele capacitor, maior a quantidade de farads que ele consegue ter. Quanto menor a quantidade de farad que ele consegue ter também. Então, o farad ele é uma unidade. Bacana, galera? Ele não é uma força. Não confundir aí só pelo fato da letra ser a mesma. O que é feito através da seguinte fórmula. A capacitância é igual à quantidade de carga elétrica sobre a tensão, ou sobre a voltagem daquele meu sistema, tá bom? Então, o valor de C é igual a Q sobre V. Algumas questões usam, né, capacitância igual a quantidade de carga sobre U, que acaba sendo a mesma coisa.
Por quê? A gente já viu que tanto o V quanto o U são representações de voltagem ou de tensão elétrica, né? De voltagem ou de tensão elétrica aí para o meu sistema. Q, a gente já viu que é a carga elétrica, lembrando aí que o Q também tem uma equação, né? Não sei se vocês lembram, mas vale a pena botar, que é igual a N vezes E, onde N é o meu número de elétrons e E é a minha carga elementar do elétron, a menor carga elétrica encontrada na natureza, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? E aí, o capacitor possui dois terminais, um positivo, que é maior, e um negativo, que é menor. Parecidíssimo aí com a pilha, né? Lembrando aí da pilha, você tem um polo positivo e um polo negativo. O capacitor tem essa mesma situação. Você tem um polo positivo maior, um polo negativo menor. Ele é formado por placas metálicas, que a gente chama de armaduras, tá bom? Essa armadura é em volta de um material dielétrico, justamente porque ele, é separado por um material dielétrico, justamente porque ele permite essa passagem por dentro do capacitor, tá bom? Esse armazenamento da carga elétrica no capacitor, ele é interno, tá bom? Você não pode ter um armazenamento externo, porque senão você acabaria prejudicando o circuito e não ajudando o circuito, né? Que é o que você realmente quer fazer. E por um material dielétrico, olha lá, que os separa. Os dielétricos são materiais isolantes que podem se tornar condutores, tais como celulose, cerâmica, teflon e vidro. Lembrando aí que lá quando a gente começou a discutir isso, eu perguntei para você, madeira é condutor elétrico ou isolante elétrica? Borracha é condutor elétrico ou isolante elétrica? Tem aluno que até hoje acha que é isolante. Só que você tem que dizer o sistema que você está analisando. A borracha, ela pode ser condutora, sim, sem nenhum problema, tá bom? Desde que ela esteja inserida em um campo elétrico muito forte. Então, essa armadura, que é isolada por esse dielétrico, ela tem uma forma de proteção, tá bom? Geralmente a galera usa um pouquinho de celulose lá dentro, até por questão financeira. Mas a celulose, quando ela é posta em um sistema de carga elétrica muito alto, ou seja, num campo elétrico muito alto, ela começa a conduzir eletricidade. Tudo começa a conduzir eletricidade num campo elétrico muito alto, tá bom? Se o choque que você pegar for muito forte, o fato de você estar calçado com um sapato de sola de borracha ou não faz diferença, tá bom? Um exemplo, um raio cair na sua cabeça. Você não vai conseguir escapar porque está usando uma chinela grossa, tá bom? Porque justamente esse campo elétrico é tão forte que aquele isolante não faz nenhuma diferença, tá bom? Existem diferentes tipos de capacitor: cerâmico, eletrolítico, de mica, óleo e papel, poliéster, SDM, tântalo e variáveis, tá bom? Percebam que todos os capacitores, galera, são preferencialmente formados por materiais que naturalmente são isolantes, tá bom? E quando eu falo de naturalmente isolantes, são materiais que em campo elétrico comum, tá bom? Campo elétrico comum, como o nosso aqui, nosso dia a dia. Você tá passando ali e pega na tomada. Pô, você vai pegar um choque. Beleza. Só que se você tiver calçado, então com a luva isolante, é natural que você retarde esse choque, você diminua a força dele, ou então que você nem sofra esse choque aí. Então, como a gente quer um sistema de proteção, né? O capacitor ele vai servir para proteger o meu sistema elétrico. É ideal que eles sejam feitos por materiais que sejam isolantes, tá bom? Materiais aí que tenham uma boa isolação térmica na forma natural, beleza? Sem estar em campos exagerados. E para que é que os capacitores servem? Um capacitor pode ser utilizado em diferentes situações. Por exemplo, o flash de câmeras. Olha aí, como eu falei, uma descarga elétrica muito forte, beleza? Uma descarga elétrica muito forte em um curto período de tempo. Então, você carregou aquele flash e aí ele dispara de uma vez os seus elétrons. Aquela quantidade de carga de elétrons exagerada faz com que faça com que acenda a luz do flash. Bacana? Por exemplo, em flashes de câmeras, o capacitor é utilizado para armazenar a carga elétrica e disparar essa carga muito rápido para acender uma lâmpada com alto poder de iluminação.
Isso aí faz o seguinte, você tem um capacitor que está armazenando energia. Você tem um armazenamento de energia dentro do meu capacitor. Então, vamos supor aqui. Primeiro, o símbolo do capacitor são duas placas de tamanho igual. Diferente aí do símbolo do gerador de um receptor, né? Que tem uma placa maior e uma menor. Quando você tem esse receptor, esse capacitor, você acumula energia aqui dentro. Você tem um campo elétrico gerado aqui muito forte. Está armazenado. E aí, do nada, você descarrega ele de uma vez. Quando você descarrega ele de uma vez, aquela energia gerada, você tem uma formação do flash, tá bom? É uma carga de elétricas muito forte, uma carga de elétron muito forte, que produz aquela luz que se assemelha a um flash. Além disso, o capacitor pode ser utilizado como um filtro, deixando passar os sinais de alta frequência e impedindo os de baixa frequência, tá bom? Outro exemplo de utilização de capacitores são os rádios. O rádio aí, quando você muda, você tem um rádio em AM e FM, né? O que significa isso? FM, frequência moderada. Vai ali de 88,1, acho, Hz, né, megahertz, até 107,8 megahertz. Essa fração ouvível aqui no nosso estado. E aí, quando você tem essa frequência, você consegue um som de boa qualidade, mas num espaço curto, tá bom? Quando você sai aqui do município, já de Teresina, quando você pega a estrada, pouco depois do limite do município, a rádio já não pega mais. Justamente porque FM, que é a frequência moderada, você quer uma qualidade de áudio boa. É por isso que passa muita música na FM, né? E aí, o campo de atuação dela é curto. É por isso que municípios, em geral, não é o estado, por exemplo, o município tem aquela rádio. Aí, se ele quiser outra forma de transmissão, tem que botar outra de transmissão em outro lugar, tá bom? Justamente para aumentar o seu campo. AM é amplitude moderada, tá bom? A amplitude moderada é quando você tem um som de qualidade inferior, não é qualidade ruim, só é menor, tanto é que você escuta a AM, você sente a diferença entre o som da FM e da AM. Em compensação, o campo que ele pega, né, o campo que ele distribui aquela informação é muito maior. Então, você tem essa diferença entre a FM e a AM. E o capacitor serve justamente para isso. Você está mudando a rádio ali. O que você está fazendo? Você está aumentando a quantidade de armazenamento de carga dentro de um capacitor interno para que ele chegue ao mesmo nível que tem na rádio. Quando ele faz isso, você gera uma ressonância e aí você consegue escutar a frequência de onda emitida pela rádio. Bacana? Utiliza esse capacitor para que a rádio consiga sintonizar diferentes frequências. Utiliza-se um capacitor variável, justamente porque você vai mudar a quantidade de armazenamento interno do meu capacitor. Logo, eu vou mudar as rádios que são audíveis para mim. Esse capacitor permite que sua capacitância varie dentro de uma determinada faixa de valores. Outro exemplo de utilização dos capacitores são os rádios. A mesma informação, né? Para que o rádio consiga sintonizar, utiliza-se, beleza. Determinado faixa de valores, que são justamente aquelas frequências de hertz ou megahertz, né? Tantos megahertz de frequência, que é justamente a quantidade de frequência audível para aquele para aquela minha rádio, ok? E aí eu tenho tipos de capacitores. Existem 3 tipos de capacitores. Galera, tem mais uma forma de capacitor, que eu acho que era justamente aquele textozinho que está repetido, que era para a gente não repetir. Outra forma de capacitor é o capacitor de proteção. Bacana? Outra forma de capacitor é um capacitor de proteção. Deixa eu pegar bem aqui uma coisa para mostrar para vocês. Só um segundo. Existe uma informação que a sua mãe passa para você, né? Que fala, menino, não usa esse celular na tomada. Por quê? Porque você vai pegar um choque. Bacana? Só que isso aí está atrelado ao capacitor de proteção que existe dentro de carregadores. Existem carregadores como esse aqui, que ele tem uma forma diferente do fio, né? Você tem um fio aqui, você tem um fio e tem o capacitor, que é essa placazinha que a gente chama de cabeçote, né? Ou fonte. Bacana. Essa fonte aqui, ela tem uma capacitância interna. Se quando posto na tomada, aquele descarregador
aquela descarga elétrica, né? Vamos supor, está chovendo ali, caiu um raio próximo à sua casa, aumentou a voltagem na região, e aí você sofre um risco, né, pelo fato de seu celular estar na tomada. Você sofre esse risco? Sofre. Só que aqui dentro existe uma capacitância de proteção. A função dele não é armazenar? A função dele não é armazenar? Pois é. Chega uma energia elétrica muito forte aqui dentro e carrega o capacitor interno desse cara. E essa proteção não permite que o choque passe pelo cabo e chegue até o aparelho. Entende? Então, carregadores mais caros, eles têm essa capacitância, né? Os que a gente chama de carregador original. Não necessariamente. O carregador que é bom para você comprar, ele é um carregador que tem um capacitor interno de proteção. Vai encarecer um pouco o preço? Vai, né? Porque vocês viram os materiais que são usados para formar um capacitor. São materiais relativamente caros, mas esses são os mais ideais que você use. Fonte de notebook, por exemplo. A fonte do notebook, ela também tem essa transformação, né? A fonte do notebook, quando você pega o notebook, você tem uma partezinha preta, bacana, grande, mais ou menos o tamanho desse microfone, e ali dentro também possui uma capacitância interna de proteção, bacana. Se você tiver uma descarga elétrica, o seu aparelho não queima com tanta facilidade. Então, capacitores, eles também podem ser usados como fonte de proteção elétrica, bacana, para servir como um amortecedor elétrico, bacana. Tá, e os tipos de capacitores? Existem 3 tipos mais conhecidos de capacitor. Placas paralelas e planas, que isso aqui a gente vai usar muito nas questões. Cilíndricos e os esféricos. A seguir vamos entender como cada um destes é formado. O principal deles são placas paralelas e planas, tá bom? Capacitor de placas paralelas e planas, capacitores com 2 placas paralelas e planas, obviamente, que possuem um material dielétrico entre elas. Simbolizado aí, ó, 2 placazinhas, né, separados aí entre esse material. E aqui dentro você tem um material dielétrico, ou seja, você tem um material que quer impedir ou permitir o armazenamento daquela sua carga elétrica. Beleza? Depende do material que está lá dentro. Capacitores cilíndricos possuem um formato de cilíndrico e um material dielétrico. Dentro desse formato, uma placa de formato cilíndrico fica fora e outra dentro do capacitor em seu centro. Esse aqui, ó, ele funciona assim. Tem um cilindro interno e um cilindro externo a ele. Bacana? E entre esses cilindros, entre o cilindro vermelho e o roxo, existe o sistema dielétrico interno, aquilo ali. Ok? Existe o sistema interno dielétrico daquilo ali. Então, inclusive depois, se você estiver assistindo a aula novamente, fazendo as suas questões, lá na primeira foto do começo, quando eu falei para vocês o que era um capacitor, tem vários exemplos de capacitores cilíndricos, tá bom? Acho que são os mais famosos na prática, quando você for montar ou desmontar aparelhos eletroeletrônicos. Mas, na teoria, o que a gente vê mais são os capacitores paralelos e planos, tá bom? Terceiro, capacitores esféricos possuem uma placa esférica do lado externo e uma outra interna também esférica. Entre elas existe um material dielétrico. A seguir vamos compreender o que é a capacitância de um capacitor. Você tem um esférico, aí aqui você tem uma placa interna e aqui entre o meio você tem essa situação dielétrica, tá bom? Esse aqui é mais para a gente saber que existe, ele não é tão cobrado não, isso é importante falar para você, nem em questão prática, nem em questão teórica, então só para você saber diferenciar paralelo e plano, cilíndrico ou esférico. Bacaninha? E aí a gente chega na primeira questão. Primeira questão fala o seguinte, um capacitor acumula entre as suas placas uma quantidade de carga igual a 1 nanocoulomb, beleza? E quando submetido, a diferença de potencial de 10 volts. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância desse capacitor. Bacana. Então vamos lá. A gente vai ter que usar a equação que a gente viu. Capacitância é igual a quantidade de carga sobre a DDP do sistema. Ele falou que a quantidade de carga é 10 nanocoulombs. E aí existem as nomenclaturas relevantes que a gente precisa lembrar.
O milicoulomb é igual a 10 a menos 3. O microcoulomb, tá bom? É simbolizado por 10 a menos 6. Como o coulomb é o fator normal, eu vou botar bem aqui a simbologia deles, né? Mais fácil da gente entender. O mili é simbolizado por um M minúsculo. O micro é simbolizado por uma letrinha grega chamada mi, que parece um Uzinho, só que com a perninha mais esticada. E o nano é simbolizado pela letrinha N minúscula, que vale 10 a menos 9. Aqui no nosso caso, ó, é 10 nanocoulombs. Eita! Há um potencial de 10 volts. Assinale a capacitância do nosso cidadão. Beleza. A nossa capacitância vai ser igual a quanto? Qual seria a quantidade de carga presente no meu cidadão? Bom, ele vale 10 vezes 10 elevado a menos 9. Dividido pela DDP, né, do sistema, que vale 10 volts. Então, essa DDP valeria 10 volts. Então, quem é que eu posso simplificar? Eu posso simplificar esse valor de 10 com esse valor de 10. Aqui vale 1, aqui também vale 1. Então, a minha capacitância é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, 1 nanofarad, né? 1 nanofarad. Nosso gabarito seria a letra A. Beleza? A Marileide perguntando aí. Vamos lá. Professor, como vamos saber qual é a fórmula do capacitor? Bacana. Ó, Marileide, o que eu vou falar para você? A fórmula do capacitor, ela é sempre constante, tá bom? A fórmula do nosso capacitor, ela é sempre constante. É sempre essa aqui, ó. O capacitor, ele não tem uma equação como, por exemplo, a equação do resistor, né? A equação do resistor, ele tem esse valor, mas a equação do resistor é a primeira lei de Ohm, tá bom? A DDP é igual a resistência vezes a corrente. No capacitor, você não tem a equação do capacitor. Você tem a equação da capacitância, tá bom? A capacitância. A equação da capacitância é igual a Q sobre U. Bom, capacitância é igual a essa fórmula que está no quadro aí. Q sobre U. O símbolo, né? Beleza. E a outra dúvida é como é feito esse símbolo. O símbolo do capacitor é esse aqui, ó. São duas placas planas e paralelas. Elas têm que ter o mesmo valor. Isso aqui, Marileide, é o símbolo de um capacitor. Não confundir, tá bom? Não confundir com o símbolo de um gerador. O gerador, ele tem uma placa maior e uma placa menor. Isso vai ser claro nas questões, tá bom? Isso aqui vai ser claro nas questões. Aqui é um gerador. Então, capacitor são duas placas planas e paralelas, enquanto o gerador são duas placas que são paralelas, mas elas não são iguais, tá bom? Uma é diferente da outra, ok? Bacana, não? Qualquer dúvida aí, você vai mandando que a gente vai tirando as dúvidas aqui. Galera que está chegando agora aí, William, Sueli, a Débora, boa noite a todos. Qualquer dúvida também, vocês vão arrochando aí, que a gente vai. Se eu souber, eu juro que eu respondo. Beleza? Então, essa parte aqui, primeira questão, é assim que ele vai te perguntar o valor da capacitância, beleza? O valor da capacitância aí de um capacitor. A próxima questão é a questão da estadual de Ceará. Fala o seguinte: um capacitor tem uma capacitância de 8 vezes 10 a menos 11 farad. Isso aqui já é o valor de quem? De C. Se o potencial elétrico entre as placas for 12 volts
calcule o número de elétrons em excesso na sua placa essa placa negativa, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar de novo a fórmula do capacitor. Capacitor é igual a Q sobre U. Porém, eu falei para vocês lá no começo da aula que o Q também tem uma equação própria. Q é igual a N vezes E, onde N é o meu número de elétrons. E o valor de E é a minha carga elementar, né? Você tem esse valor de carga elementar. O módulo dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pronto. Então, o que é que eu vou achar? Eu tenho o valor da capacitância da DDP. Acho o valor de Q, depois pego esse valor de Q e jogo na outra fórmula, tá bom? É uma questão de 2 passos. Então, vamos lá. Primeiro passo da questão é achar o valor de Q. Capacitância é igual a Q sobre a DDP. Então, quem seria a minha capacitância? 8 vezes 10 elevado a menos 11. Quero achar o valor de Q e tem uma DDP de quanto? Tem uma DDP de 12 volts, né? Tem essa DDP de 12 volts. Sabendo essa DDP, eu posso fazer um produto do meio igual ao produto dos extremos, né? Produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, a quantidade de Q é igual a 12 vezes 8 vezes 10 a menos 11. Bacana. Isso aqui é a quantidade de Q. Você pode fazer esse produto agora? Pode, sem nenhum problema. Só que você também pode guardar esse produto para aplicar direto na outra equação, né? Qual é a nossa outra equação? Nossa outra equação, Q é igual a N vezes E, vezes a carga elementar. Logo, o valor de N, né? O E está multiplicando, passa dividindo. Q sobre E. Daqui, eu consigo achar o valor do N, né? Que é o número de elétrons que ele vai querer. Quantidade de carga, 12 vezes 8 vezes 10A menos 11, dividido pela carga elementar. 1,6 vezes 10A menos 19, né? Você teria essa relação aí dentro do meu sistema. Bacana. Então, como é que ficaria essa relação do meu sistema? Daria aí 12 vezes 8, né? 12 vezes 8 daria 96, o valor de N daria 96 vezes 10 a menos 11, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 96 dividido por 1,6 daria quanto? Daria 60 vezes 10 elevado a menos 11 menos 19. Diabo de tanto menos é esse, Matheus? Ó, presta atenção. Tu tem um menos desse cara. Tu tem um menos desse cara. E tem um menos, ó, da operação. Então, é por isso que são 3 menos. O menos do menos 11, o menos da operação e o menos do menos 19. Então, como é que ficaria? Ficaria o valor de N igual a 60 vezes 10 elevado a menos 11 mais 19. Ou seja, seria 60 vezes 10 elevado a 8. Só que esse número não está em notação científica, a vírgula anda uma casa para a esquerda e eu somo 1 ao expoente. Então, qual seria o valor do N? Seria 6,0 vezes 10 elevado a 9. Então, nosso gabarito seria a letra C. Bacana? Então, explicando a questão de novo, para quem ficou com alguma dúvida, deixando ela um pouquinho mais no quadro, fala o seguinte. O capacitor tem uma capacitância de 8 vezes 10 a menos 11 farad. Se o potencial elétrico das suas placas vale 12 volts, o número de elétrons em excesso na placa é D. Ele te dá a carga elementar, te deu o valor da capacitância e te dá o DDP. São 2 passos.
Primeiro, a equação da capacitância. Depois, a equação do número de elétrons. Então, capacitância vai ser igual a Q sobre U. O valor da capacitância, 8 vezes 10 a menos 11. O valor de Q eu quero descobrir. E o valor da DDP vale 12. Produto igual para os extremos. Então, 12 vezes U daria aí 60 vezes 10 a menos 11, né? Aí eu pego essa função e jogo aonde? Jogo aqui dentro, ó. Beleza? Jogo nesse valor aqui dentro. Esse valor aí da capacitância daria o nosso valor de N. Então, N ficaria 12 vezes 8 vezes 10 a menos 11 sobre a carga elementar. Só que essa carga elementar ela é constante. Sempre vai valer 1,6 vezes 10 a menos 11, tá bom? A questão foi até legal contigo, porque a questão te deu. Lembrando que a questão não é obrigada a te dar, não, tá bom? Você tem que saber esse valor aqui. É uma coisa, negócio. Melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. E aí você substitui aqui dentro. Daria 96, 10 a menos 11, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ficaria 60 vezes 10 elevado a 8, né? Como não está em notação, a vírgula numa casa para a esquerda, eu somo 1 no expoente. 6 vezes 10 elevado a 9. Nosso gabarito, letra C. Ok? Se ficar alguma dúvida, gente, vocês vão falando aí, beleza? Se não, a gente vai passando em diante aqui. Tá. E aí eu consigo também ter capacitores que não trabalham sozinhos. Eu consigo ter uma associação de capacitores para o meu sistema. Assim como os resistores, né, a gente consegue ter uma associação em série ou em paralelo para a associação de capacitores. Associação de capacitores pode acontecer em série, de forma paralela ou mista. Então, são duas, série ou paralelo, e mista, que é uma soma das duas. Bacana? Então, a mista não é uma terceira forma. São as outras duas formas, só que trabalhando juntas. Na associação em série, as placas positivas do capacitor ligam-se às suas placas negativas. Por isso, a carga de associação é constante. Tá bom? Na associação em série, a principal característica é que a carga é constante. O valor de Q é constante. Na associação em paralelo, as placas negativas dos capacitores ligam-se entre si, tal como as placas positivas ligam-se às placas positivas. Nesse caso, a tensão elétrica, também conhecida como DDP, né, diferença de potencial elétrico, é constante. É a mesma coisa lá do resistor, né? Se você tem quantidade de carga constante, você está em série, que é a mesma corrente, né? A corrente está para o resistor, assim como a quantidade de carga está para o capacitor. Quando você está em paralelo, as DDP são constantes para todo o sistema. Então, também chega nessa mesma situação. Na associação mista, os capacitores ligam-se das duas formas, tanto em série quanto em paralelo. Ok? E a gente chega. Associação de capacitores em série. Percebam aqui que você tem vários capacitores, né? Você tem um ponto de começo. E aí tem vários capacitores. Vejam que as placas dele têm sempre o mesmo tamanho, planas e paralelas. E aí vão seguindo, né? O infinito. E vem do infinito. Então, a quantidade de carga entre esses pontos todos é a mesma, né? Mais Qzão. Beleza? Então, você tem uma quantidade de carga constante para esse sistema. Nesta associação, a quantidade de carga Q se mantém a mesma, mas a diferença de potencial total é a soma da DDP de cada capacitor. Assim, temos que a DDP total é a soma dos DDPs de cada um. Então, para essa situação aqui, ó, a DDP desse e a DDP desse, como eles não têm a mesma quantidade de DDP, vão ser a soma, né? Então, a DDP total do meu sistema é igual à soma das DDPs individuais até a quantidade que você quiser, né? Se você tiver 10, a DDP deles são 10. Se você tiver 100, são 100. Se tiver só 1, é só a própria DDP que está sozinha, beleza? Só que a capacitância não. A capacitância é o inverso. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância de 1, mais 1 sobre a capacitância de 2,
mais 1 sobre a capacitância de 3, beleza? Então, a gente consegue dizer que a capacitância equivalente é o inverso da soma das capacitâncias. Ei, parece com quem? Parece com a associação de resistor. Só que na associação de resistor, o que é que você faz? Você soma R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais até Rn, se for em série. Na capacitância, não. É o inverso. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e a quantidade de capacitores que tu tiver. Beleza? Então, é só lembrar que para capacitor, se tu já sabe aí resistor, para capacitor é o inverso. Se for uma associação em série, é uma soma dos inversos. Se for no resistor, é uma soma linear, tá bom? É a mesma soma aí para todos eles. E quando for paralelo? Quando for paralelo, eu tenho essa configuração aqui. A gente tem uma voltagem em todos os capacitores. Porém, a quantidade de carga é a soma deles, tá bom? E a quantidade de DDP que é igual. Perceba que eu tenho a mesma bateria para todo mundo. Primeiro, para o segundo, para o terceiro capacitor. E a quantidade de capacitores que eu tiver aqui também, beleza? Se eu tivesse até o capacitor QN, então, essa DDP aí também daria aí o mesmo valor, né? Não importa a quantidade de capacitores que você vai ter, sempre vai ser essa mesma capacitância. Só que aqui, cada capacitor tem sua carga. Você tem Q1, tem Q2, tem Q3, cada um deles respeitando a sua carga. Logo, a minha quantidade de carga é igual à soma, né? A questão já até botou aqui, não precisa botar de novo não. A quantidade de carga geral do sistema é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 mais até Qn. Você pode ter uma associação com mais de 3 capacitores sem nenhum problema, tá bom? Então, você teria essas somas aí das capacitâncias. Bacaninha? Detalhe, isso parece com quem? Parece com as correntes elétricas, né? Quando você está no sistema, em série, lá no resistor, todo mundo tem a mesma corrente. Quando você está no capacitor, cada ramo tem a sua corrente. Aqui segue a mesma ideia, beleza? Então, lá na quantidade dos geradores, do em série, desculpa, vocês vejam que todo mundo tem a mesma quantidade de carga Q, ó. Todo mundo tem a mesma quantidade de carga Q. Beleza? Quando você está na associação em paralelo, não, ó. Cada um tem a sua. São individualistas, cada um tem a sua. Parece muito a associação em relação à corrente. Por quê? Porque, no fim das contas, a corrente elétrica é igual à quantidade de carga que passa em um determinado tempo. A diferença é que aqui no nosso capacitor, você não tem carga em movimento. Bacana? Você não tem movimento de carga elétrica. Aqui você tem valor de carga elétrica para aquele sistema. Então, a carga elétrica ela tem um valor conservativo para o meu sistema, beleza? Então, esse sistema aqui, ele vai ter uma carga para cada capacitor. Se tivesse em movimento, seria uma corrente elétrica. Só que o capacitor ele não quer se mover com corrente elétrica, ele não quer usar a corrente elétrica. Ele quer armazenar a carga e com a carga ele conseguir distribuir ela, conseguir fazer um flash, conseguir dissipar ela também em energia térmica, beleza? Proteger o teu aparelho eletroeletrônico. Então essa carga elétrica ela serve como armazenamento em um capacitor, não como transporte. Bacana? Ponto. E as capacitâncias aqui é justamente o inverso, né, da relação lá com o resistor. Quando você está em paralelo, você soma o inverso. Aqui não. A capacitância resultante, né, a capacitância equivalente, que ele chamou aqui, é igual à soma, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que a figura ficou menor. É igual à soma de todas as capacitâncias existentes no sistema. Tá bom? Todas as capacitâncias existentes no sistema. Ainda continuando no exemplo da associação em paralelo, temos que a capacitância equivalente é a soma da capacitância de cada capacitor. Dessa forma, temos a seguinte fórmula mostrada na imagem a seguir. Então, a capacitância equivalente
é uma soma de todas essas capacitâncias que já passaram por esse sistema. Bacana? Então, basta você lembrar da diferença entre a associação de resistores e de capacitores. Quando é uma associação de resistor, associação em série, todo mundo com a mesma corrente, a resistência equivalente é a soma, tá bom? Direta, R1 mais R2 mais até Rn. Na associação em paralelo de um resistor, todo mundo com a mesma DDP, cada um com sua corrente, bacana, e a soma é o inverso. Para o capacitor é o contrário. Capacitor em série, todo mundo com a mesma quantidade de carga, e a soma da capacitância é o inverso, né? 1 sobre a capacitância é igual a 1 sobre C1, 1 sobre C2, até 1 sobre Cn. Quando for em série, aí todo mundo com a mesma quantidade de carga elétrica, só que a soma da capacitância equivalente é igual à soma direta dos valores das capacitâncias, ok? Capacitância 1 mais capacitância 2 mais capacitância 3 até a capacitância N. Bacaninha? Então, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha, tá bom? A gente vai dar um intervalo rapidinho, 3 minutinhos, você tomar uma água e ir ao banheiro rapidão. Já já a gente volta e a gente vai agora para a parte de questões, tá bom? Praticar, entender como é que funciona a associação de capacitores ou um capacitor único também. Bacaninha? Então, já já a gente volta.